Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria. Nos encontramos nesta quinta-feira para nós juntos rezarmos com a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta de Jesus deve ecoar o nosso coração. Todos os dias nós devemos exercer um ato de fé, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero conhecer a Ti, eu quero ter claro dentro de mim quem é o Senhor, porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós também conhecemos a nós mesmos e nós devemos fazer um caminho também, de interioridade. Primeiro, também conhecermos a nós mesmos, e conhecendo a nós mesmos, nós conheceremos a Deus, que está tão dentro. Mas é preciso encontrar, é preciso fazer este gesto de encontro com o Senhor. E Jesus, então, ele pergunta a seus discípulos para saber como, lógico, ele já sabia o que estava no coração daqueles homens, mas para tornar mais claro, sobre a sua missão. E ao Pedro tentar repreender o Cristo, ele demonstra, ele manda ir para longe, porque o homem muitas vezes quer ir contrário à vontade de Deus. E Jesus, então, ele demonstra que a vontade de Deus já era este anúncio da paixão para ele, para a salvação do mundo, que isso fazia parte de seu plano salvífico. Ao contrário que na fala de Pedro, na repreensão de Pedro, isso, humanamente falando, seria uma fuga do sofrimento. Mas Jesus, ele demonstra, quem de fato ele é, mostrando que ele é verdadeiramente o Senhor. E os seus discípulos, ele confiou àqueles o desejo também de anunciar, que vão compreender este propósito posteriormente, depois de sua morte e ressurreição, mas eles encontraram e perceberam que Jesus ali já confiava, uma missão. Quando Jesus pergunta quem ele é, já demonstrava uma missão dele próprio e para com os seus discípulos. Nós também temos uma missão de anunciar o Cristo, de viver para Ele e de reconhecer a sua presença em nosso meio. Que Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.